espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para a gente compartilhar de mais uma aula da nossa escola bíblica, tá certo? Espero que você possa aí continuar nos acompanhando nos próximos minutos. Hoje nós vamos dar sequência à nossa série. Nós temos estudado sobre o tema de que nós estamos em guerra. Temos visto sobre batalha espiritual. Quanto que esse tema é importante para nós, como nós precisamos aprender um pouco mais, porque é uma realidade que nos cerca, não é? Então, se você não assistiu às duas primeiras aulas, convido você a voltar lá e assistir a aula 1 e a aula 2 também, tá bom? Não se esqueça disso, acredito que vai ser bênção para a sua vida. Na aula de número 1, nós vimos quem é o nosso inimigo, e na aula de número 2, nós vimos onde a luta acontece. Se tem um inimigo, também há um local onde essa luta acontece, onde ela se dá. E hoje nós queremos falar sobre os personagens dessa luta. Hoje nós vamos falar sobre os anjos e demônios, ok? E eu queria que você não ficasse só com essa aula, que você também procurasse conhecer um pouco mais, procurasse nas escrituras o que ela diz a respeito desses seres, ok? Então, se a gente viu que o nosso inimigo, né, não são as pessoas, são o diabo, os seus anjos, né, os principados e as potestades, nós precisamos entender, como nós vimos também, que essa luta se dá em um lugar. E se ela é essencialmente espiritual, quanto mais eu descubro sobre essas coisas, quanto mais eu entendo essa realidade, mais resultado, mais sucesso eu vou ter nessa luta, né? Então eu não vou ser vencido. Nós vimos que é uma batalha, uma guerra que já foi vencida. Satanás já tem um destino, os seus anjos também já têm um destino. Agora nós precisamos assumir a nossa posição e precisamos hoje aqui conhecer de fato quais são as artimanhas de Satanás e também ver que Deus disponibiliza seres angelicais para nos ajudar a vencer nessa guerra. A gente sabe que Satanás também é uma criatura. Ele também tinha essa condição, ele tem essa condição dos anjos, foram criados por Deus. Ele não é Deus, ele é um ser limitado, né? E aí ele vai dirigir sempre uma hoste do mal para tentar atingir a nossa vida. E eu queria começar com você lendo o Salmo 148, que vai aparecer aí para você depois pesquisar um pouco mais. O texto diz lá: louvem o Senhor todos os seus anjos, todos os exércitos celestiais, que todos eles louvem ao Senhor, pois Ele deu uma ordem e eles foram criados. Ele mandou e foram firmados para sempre os seus lugares. Eles não podem desobedecer. Está percebendo? Então os anjos são seres criados por Deus, seres criados por Deus. E Deus estabeleceu um lugar para eles, uma função para que eles pudessem fazer. A gente não sabe em que momento exato, a Bíblia não deixa isso claro, né, em que momento exato eles foram criados. Mas a gente pode perceber o seguinte, lá em Jó, capítulo 38, versículo 7, diz assim: na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro, e os servidores celestiais saltavam gritos de alegria. Ou seja, enquanto Deus manifestava o seu poder de criação, esses seres já existiam. Então a gente precisa perceber que eles foram criados antes da criação das outras coisas, né, do mundo que a gente pode ver. E isso tem que ficar claro para você. Se de um fato, e a gente percebe, se isso não é bem nítido, né? Uma coisa nítida na palavra de Deus é que todas as coisas que existem, todas que foram criadas a partir de Jesus. O texto lá de Colossenses capítulo 1, versículo 16, diz assim: pois por meio dele, Jesus, o Cristo, Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto os que se vê como os que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Então isso está lá em Colossenses, Paulo escrevendo aos irmãos dessa igreja, capítulo 1, versículo 16. O que isso nos permite entender? Nos permite entender que Deus criou todas as coisas a partir de Jesus, todas as coisas são para ele, vão se render a ele também.
E, de fato, existe uma ordem, existe uma organização em se tratando desses seres espirituais, né? A gente vai perceber tanto para os anjos quanto para os anjos caídos, para os demônios, que assim a gente conhece, eles também obedecem em uma hierarquia. Essa aula aqui é uma aula que a gente pode falar de forma bem profunda sobre tudo, né? Até mesmo por causa do tempo do nosso vídeo. A gente quer que você se aprofunde nisso, talvez em outro momento a gente vai disponibilizar isso em aulas presenciais. É um assunto que chama muita atenção e a gente precisa entender sobre ele. E eu queria começar destacando o nosso ponto 1 aí, que os anjos e suas características, né? Quem são os anjos, como eles são, né? Eles são, a primeira característica que eu queria destacar é que eles são seres morais. Eles sabem o que é certo e o que é errado. O texto que a gente acabou de ler, lá em Jó, diz que eles foram firmados. O Salmo, na verdade, 148, dizem que eles foram firmados numa posição e não podem desobedecer. Mas, 2 Pedro 2, versículo 4, diz o seguinte: pois Deus não deixou escapar os anjos que pecaram, mas os jogou no inferno e os deixou presos em correntes na escuridão, esperando o dia do julgamento. Ou seja, esses anjos aqui, Deus não deixou de culpá-los, Deus não deixou de trazer sobre eles o juízo. Por quê? Porque eles desobedeceram, abandonaram a posição que Deus tinha dado para eles. E eles fizeram isso, a gente sabe, né? A gente vai perceber, influenciado por Satanás, né? Aquele que é o adversário, por Lúcifer, né? Que a gente entende também que era alguém que participava dessa presença, da glória, do serviço a Deus. Uma segunda característica dos anjos é que eles são seres espirituais. Todos eles são espíritos que servem a Deus, os quais ele envia para ajudar o ser humano, né? Então a gente precisa entender que eles não estão, né, não são mais importantes do que Deus, não são mais importantes do que nós, eles são criatura, né? São enviados por Deus para trazer mensagens, para ajudar. Eles são nossos conservos. Então a gente não precisa de adorar anjos. Mas eles também, apesar de serem espíritos, eles se manifestaram em alguns momentos em forma física, né? A gente percebe alguns exemplos disso, né? E a gente vai pontuar um pouco mais sobre esse assunto. O texto lá de Hebreus capítulo 13, versículo 2, diz assim: não deixem de receber bem aqueles que vêm à casa de vocês, pois alguns que foram hospitaleiros receberam anjos sem saber. Alguns que foram hospitaleiros receberam anjos sem saber. Só você voltar lá na palavra de Deus e você vai ver. Abraão, por exemplo, recebeu, e Sara, quando recebe a mensagem de que ela seria um filho, o anjo entrega essa mensagem para ela, ela dá uma risada. Você se lembra desse texto? Você se lembra dessa passagem? Então, é uma verdade o que a gente está aprendendo aqui. Apesar de serem seres espirituais, em alguns momentos eles vão tomar essa forma física para trazer uma mensagem, para fazer algo para Deus, ok? Então, eu queria que você lembrasse aí, talvez você já viveu alguma experiência, alguém te contou. Será que você já viveu uma experiência como Abraão? Talvez de um anjo te ajudar? Às vezes a gente tem essa forma de falar, né? Não, aquela pessoa é um anjo, sempre me ajuda. Mas existem alguns momentos, e eu já vi relatos assim também, de que pessoas foram ajudadas por alguém, mas procurou essa pessoa para agradecer e nunca mais viram. A gente tem, talvez eu me lembro aqui agora, de uma experiência até mais profunda do que essa. Uma vez os missionários foram passar um vídeo numa aldeia, e aí quando foram passar o vídeo na aldeia da Paixão de Cristo, essa aldeia era muçulmana, por sinal, e aí todo mundo ficou assim, aflito, né, com aquela situação. As pessoas ficaram agitadas, porque eles estavam vendo na imagem projetada ali, alguém que eles disseram que havia passado ali 3 dias antes. E aí os missionários ficaram sem entender nada, né? Porque quem estava passando lá no vídeo era Jesus, que estava sendo crucificado, que estava sendo torturado ali. E eles disseram
que havia tido uma experiência dessa. Viram Jesus passando na aldeia. Imagine, né? Então nós precisamos perceber que em alguns momentos essas teofanias vão acontecer. Aconteceu isso com o próprio Josué, se você for lembrar da história, quando o príncipe, né, também aparece lá para ele, o príncipe do exército do Senhor, aparece para ele e fala para ele a mesma palavra que Deus disse para Moisés: tira a sandália dos seus pés. Alguns teólogos vão dizer que esse príncipe era o próprio Cristo, mas o que reforça para nós também que em alguns momentos isso pode acontecer com os anjos. Então, além dessas características, a gente precisa entender que eles coexistem em uma hierarquia, eles obedecem uma hierarquia, apesar de serem milhares. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 11, João diz assim: olhei outra vez e vi muitos anjos, milhões e milhões deles. Então existem em seus milhões e milhões, segundo a experiência de João. Mas a gente precisa entender que apesar disso eles vivem em hierarquia. E aqui eu vou citar, né, talvez algo que você já ouviu, mas que fique claro para você. Existem os querubins, existem os serafins e existem os arcanjos. Essas são as categorias aí dos anjos, essa hierarquia. Miguel, por exemplo, é o único a ser chamado de arcanjo e que também se refere a Cristo, né? E Gabriel, embora não chamado arcanjo, é considerado o anjo principal ou o mensageiro principal. Ele trazia mensagens para aqueles com os quais Deus queria falar. A gente percebe isso muitas vezes na palavra de Deus, né? E a gente vai pontuar isso daqui a pouco. Então, além dessas características, o segundo ponto nosso aí, da nossa aula de hoje, é que eles têm uma missão. Os anjos têm uma missão. A primeira dela é nos guardar. O Salmo 91, 11, 12 diz: Deus mandará que os anjos dele cuidem de vocês para protegê-los, aonde quer que vocês possam ir. Eles vão segurá-los com suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Então, os anjos têm a missão de nos guardar, de nos ajudar, não é? Também nos ajudam no culto a Deus. A gente precisa entender, às vezes quando nós estamos, principalmente aqui na igreja, naquela atmosfera de adoração, através do louvor, os anjos se juntam a nós nessa atmosfera e nesse intuito para que a gente possa glorificar a Deus. É algo que eles fazem, é uma rotina da eternidade. Se você for ler Apocalipse, você vai ver que os seres que ali estão diante do Senhor dizendo que Ele é santo, que Ele é digno de louvor, porque foi morto e comprou para Deus todas as gentes. Então, nós precisamos entender, eles se unem a nós nesse momento de louvor, de culto a Deus. Hebreus 12, 22 deixa isso claro. Diz assim: pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, com os seus milhares de anjos. Então eles se juntam a nós. Além de nos guardar, de nos ajudar no culto a Deus, eles também são mensageiros. E eu vou aqui pontuar alguns momentos da história onde os anjos se manifestam trazendo uma mensagem de Deus. Vocês se lembram quando Maria vai receber a mensagem de que ela seria a mãe de Jesus? O anjo chegou para ela e disse: quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Você se lembra muito bem disso. O anjo disse: ó, agraciada, você é bem-aventurada, Maria. Ela recebeu essa mensagem. Filipe também recebeu uma mensagem quando ele precisava ir para outro lugar para pregar para aquele etíope. Você lembra disso? Para aquele africano. Foi o primeiro ali a ouvir o evangelho daquela região, e a gente sabe que o evangelho chegou à região da África, provavelmente através desse etíope, que Filipe foi recebido uma mensagem que o anjo trouxe e ele foi conduzido para lá. O texto diz: o anjo do Senhor disse a Filipe: apronta-se e vá para o sul pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza. Pouca gente passava por aquele caminho. Está lá em Atos capítulo 8, versículo 26. Então Filipe recebe uma mensagem do anjo e vai para esse lugar.
Cornélio também recebeu uma mensagem. E a gente sabe do que aconteceu, a conversão de Cornélio, sua família, a gente entende isso por causa da mensagem que ele recebeu. O texto diz: um dia, ali pelas 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que chegou perto dele e disse: Cornélio, e entregou uma mensagem para ele. Então a gente percebe aqui que eles são mensageiros. Eles também trazem julgamento sobre as pessoas e sobre as nações. Por exemplo, a gente pode lembrar lá do exército de Senaqueribe, o exército da Síria. Quando um anjo, apenas um anjo, visita o acampamento assírio e derrota ali mais de 185 mil soldados. Vocês se lembram disso? Isso está lá em Isaías 37, capítulo 37, versículo 36. A gente também lembra quando o anjo traz julgamento sobre a vida de Herodes, quando a população, o povo daquela época começou a dizer: olha, ele fala como um Deus. Naquele mesmo instante, o anjo do Senhor feriu Herodes, porque ele aceitou a honra que só Deus merece. Ele morreu comido de vermes. Aí você pode dizer: mas ele foi comido de vermes. Mas o texto diz que o anjo do Senhor o feriu, e por isso ele morreu. Então a gente encontra isso em Atos capítulo 12, versículo 23. Além dessas funções, os anjos também guerreiam nas regiões celestiais, né? A gente percebe isso lá em Apocalipse 12, versículo 7. Depois houve uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, que combateu junto com os seus anjos, mas o dragão foi vencido e por isso ele e os seus anjos não puderam mais ficar no céu. Essa foi a decisão que foi feita através dessa luta. Os anjos que viraram os demônios foram expulsos juntamente com o dragão, que aqui também a gente sabe que é a antiga serpente, que é o próprio Satanás. Então a gente entende que essa guerra é notória, mas os anjos têm uma missão de nos ajudar a vencer essa guerra. Se existem os anjos, existem também aqui os anjos que fazem a vontade de Deus, existem os anjos que não fazem a vontade de Deus e que caíram com Satanás. E eles também têm algumas características, mas eu queria pontuá-las aqui, lembrando a característica daquele que é o líder deles, né? E eu queria que a gente lesse Judas, capítulo 1, versículo 6, no ponto 3 aí da nossa aula, falando sobre os demônios agora, suas características. Judas, capítulo 1, versículo 6. Lembrem dos anjos que não ficaram dentro dos limites da sua própria autoridade, mas abandonaram o lugar onde moravam. Eles estão amarrados com correntes eternas lá embaixo na escuridão, onde Deus os está guardando para aquele grande dia que serão condenados. Então, esses anjos já receberam um fim, um destino, e o destino deles é estarem no inferno, atormentados ali, tanto eles quanto Satanás. E enquanto eles não vivenciam, experimentam esse tormento, eles querem reproduzir o inferno na nossa vida através dessa batalha. E a gente precisa ficar firme e entender quais são as artimanhas de Satanás e também dos seus soldados aí. A primeira que eu queria destacar é a mentira, o engano. Satanás faz isso desde sempre. Desde sempre. O texto de Apocalipse 12, do 8 a 9, também diz: o enorme dragão foi lançado fora do céu. Ele que é a velha serpente, chamada Diabo ou Satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Você se lembra disso quando tanto Adão e Eva, eles pecaram porque Eva ouviu a serpente. Então a serpente que é o próprio dragão, o próprio Satanás, né? E eles sempre trabalham com a mentira. Eles sempre trabalham com o engano. A gente viu, Satanás, Lúcifer, não foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos. Ele não é criativo, mas por causa disso, ele vai usar a sua mesma arma sempre. E uma delas é o engano, é a mentira. Ele vai tentar nos desviar. Além disso, ele vai tentar nos cegar espiritualmente. A Bíblia fala sobre isso. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 4, da segunda carta, versículo 4, diz assim: eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão, eles não os deixa ver a luz que brilha sobre eles.
Ou seja, o evangelho é a luz que brilha sobre as pessoas, mas o príncipe desse mundo cegou as pessoas, para que elas não vejam a luz de Deus. Ele também escraviza, os demônios tentam trabalhar para que nós vivamos em escravidão, em cadeias. O texto de Gálatas capítulo 4, versículo 8 diz: no passado vocês não conheciam a Deus, por isso eram escravos de deuses que de fato não são deuses. A escravidão ao pecado, a cadeias que prendem. Muitas vezes você pode dizer: eu sinto mesmo que eu fico preso, eu não consigo desenvolver minha fé, não consigo desenvolver minha vida com Deus. Talvez porque você está sobre alguma influência. E a gente viu na aula passada que até os irmãos, aqueles que são cristãos, sofrem os ataques de Satanás e muitas vezes podem ser influenciados pelos ataques malignos através dos demônios. Então, nós precisamos estar alertas. Satanás também trabalha com rompimento de relacionamentos. Você percebe isso? A cobra era o animal mais esperto que Deus havia feito. E ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? Percebe? O que eu falei agora mesmo, Satanás não é criativo, ele continua agindo principalmente no nosso relacionamento com Deus e nos relacionamentos com as pessoas. Muitas vezes ele coloca a dúvida se Deus te ama mesmo. Foi isso que ele tentou fazer com Jesus. Ele tenta fazer isso com você. Talvez na sua existência, muitas vezes você pergunta: será que eu tenho um propósito mesmo? Será que Deus me ama? Será que Deus me levantou para fazer algo para a glória dele de verdade? A palavra de Deus nos dá garantia para isso, mas Satanás quer trabalhar com engano, ele quer trabalhar com um rompimento de relacionamento. Ele planta essa semente em nós, através dos relacionamentos dentro de casa, na igreja. Talvez em casa o marido diz para a esposa assim: olha, você está bonita hoje. E a esposa não entende, muitas vezes Satanás entra aí e a esposa começa a dizer: mas só hoje? Eu me apronto todo dia, como que você diz que eu estou bonita só hoje? Aí aquela coisa toda, ela pede o marido para pegar algo: pega isso lá para mim na cozinha. Mas você está pensando que você manda em mim? Quem você pensa que é? Né? Muitas vezes ele entra nos relacionamentos. Na igreja, às vezes você entra na igreja, você está pensando em algumas coisas, tem que resolver algo, mas você vem para o culto para participar, e aí você passa por algum lugar, você não cumprimenta o irmão fica sentido: mas ele não me cumprimentou, você viu, ela nem olhou para mim. Aí Lúcifer, Satanás, entra nisso e fala: você está vendo? Você não é importante para ninguém mesmo não. Aquele ali que é seu amigo, aquela ali que é sua amiga, nem se importa com você. Por quê? Ele não é criativo, ele só faz o que ele sempre vem fazendo ao longo de toda a história. Ele quer nos desviar do propósito de Deus para a nossa vida. Você percebe? A batalha se dá nas regiões celestiais. Mas onde a serpente estava? A serpente estava nas regiões celestiais ou a serpente estava no jardim? Os problemas que você vivencia na sua casa são problemas que você vivencia no mundo espiritual ou é dentro da sua casa? Eles podem ter origem lá, mas eles se manifestam na nossa casa. Alguém que tem problema com o irmão na igreja, ele pode se manifestar nas regiões espirituais, mas o problema se dá aqui. Às vezes você não vai com a cara de alguém porque o problema se dá aqui. Às vezes você tem problema em receber um direcionamento, uma informação que foi te dada e você não consegue obedecer, não consegue desenvolver, porque o problema se dá aqui. Satanás diz: mas quem é ele, quem é ela para ter te dito isso? Porque ele acha que ele pode fazer isso, ele não pode fazer isso, você também pode, você também tem autoridade. E às vezes nos coloca uns contra os outros, porque Satanás quer fazer com que a gente rompa os relacionamentos. E agora eu quero que você vá para o motivo 4 comigo. O motivo da guerra é o ponto 4 da nossa lição de hoje. Qual que é o motivo da guerra? Se existe um inimigo, se existe um local para batalha, se esses seres são espíritos, são anjos que batalham contra os demônios, nos principados e potestades, que agem
né, em regiões, como nós vimos, em territórios, em localidades, em governos, se de fato essa coisa toda acontece, é por quê? Por qual motivo? Eu quero te dizer que apesar de ser uma batalha cósmica, né, isso se manifestar aqui na nossa vida, essa batalha é pela glória de Deus. Como assim pela glória de Deus? Pela glória de Deus, porque o propósito de Deus se cumprindo na sua vida, Deus recebe glória disso. A Bíblia diz que Satanás, ele quis ser como Deus. Eu subirei e serei semelhante ao Altíssimo. A batalha é pela glória. A questão é, quem que vai receber a glória no final? A gente sabe que Satanás já tem um destino, ele vai ser destruído, mas ele quer trabalhar enquanto ele tem tempo, para tentar nos desviar do propósito de Deus. Deus já venceu essa batalha. Deus também diz em Isaías 48:11, eu não vou dar a minha glória para ninguém. Deus não divide glória para ninguém. E se isso não convenceu a Satanás, a gente precisa então assumir o nosso papel. E assumir o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Quer o que você fizer, quer comais, quer bebais, faça tudo isso para a glória de Deus. O que está em jogo é a glória de Deus. E Deus quer ser glorificado na sua vida. Mas para isso você precisa conhecer quais são os nossos inimigos. Você precisa entender, você já é mais do que vencedor. Você precisa perceber, como nós vamos ver na próxima aula, que armas então eu posso assumir, que armas eu posso utilizar para que eu possa ter vitória nessas batalhas. Você é mais do que vencedor e eu creio que você vai vencer de fato. Então Satanás deseja, através do seu exército, desconstruir a imagem e semelhança de Deus na nossa vida, a glória de Deus na nossa vida. Ele quer glória, mas não receberá, porque aquele que é como Deus, que é Deus como Deus, que tem todo o poder como o Pai tem, Jesus Cristo, ele fez o caminho contrário de Satanás. Satanás quis ser semelhante ao Altíssimo e queria subir. Jesus, sendo semelhante ao Pai, desceu, se esvaziou, se humilhou, e agora por causa dessa posição dele, o Pai disse que lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao som do nome de Jesus, todo joelho se dobre e toda língua confesse que só Jesus Cristo é o Senhor. Isso vai acontecer. Uma vez para sempre isso vai acontecer. Os joelhos vão se dobrar, mesmo sem querer. As línguas vão confessar, mesmo sem vontade, que Jesus Cristo é o Senhor. E nós queremos nos juntar aos anjos, aos seres viventes, aos 4 seres viventes, aos 24 anciãos e dizer: Santo, 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 toda glória seja dada ao Senhor. Nós vamos vencer as nossas batalhas aqui e um dia, para sempre, estaremos com o Senhor na eternidade, desfrutando de toda glória que Ele tem. Amém? Que Deus te abençoe muito no nome de Jesus. Não se esqueça, né, de nos acompanhar aí nas nossas programações. Se prepare para a próxima aula e última aula dessa série nossa, quando a gente vai falar sobre as armas que nós podemos usar para sermos vitoriosos. Deus te abençoe, fique na paz, no nome de Jesus. Até mais.